assunto que tem tomado o país de um debate que está envolvendo muita gente, porque muita gente, obviamente, usa esses sites chineses, boa parte, né, que é chinesa, vende produtos e você pode comprar aqui no Brasil. Produtos que são remetidos diretamente da China. E o entendimento da Receita Federal, até que o governo do presidente Lula mudou de ideia, era que até $50 as compras não eram taxadas. E aí muita gente tinha acesso a vários produtos comprados lá fora nessa circunstância, não somente dos chineses. Essa questão dos $50 valia para qualquer, digamos, marketplace internacional, ou seja, essas lojas virtuais que você compra. Bom, fato é que a primeira-dama, Janja da Silva, comentou que essa taxação, porque o governo anunciou que vai sim taxar, faz parte da ideia do arcabouço fiscal de conseguir mais dinheiro, porque o governo não para de aumentar os gastos públicos e, portanto, precisa aumentar a receita. E aí o governo falou que vai sim taxar. O que seja, mesmo compras de $50, que equivalem aí mais ou menos o quê? Quase R$250 hoje, né? Está quase 5 para um pouco menos, mas enfim, também serão taxadas. Aí a primeira-dama disse o seguinte, respondendo a um tweet, a taxação é para empresas, não para o consumidor. Bom, primeiramente, cabe aqui esclarecer que você, como cidadão, paga imposto direto assim, no seu imposto de renda, no seu IPTU da sua casa, no IPVA do seu carro. Quando você consome, as empresas recolhem imposto e repassam para você. Ou seja, as empresas sim vão pagar o imposto do produto, mas elas vão repassar no preço final. Isso é uma coisa absolutamente básica. Mas enfim, é sempre bom a gente esclarecer. Agora, essa discussão de que, por exemplo, empresas brasileiras aqui estão reclamando dessa concorrência desleal. Sim, se você compra um produto no exterior muito barato e obviamente deixa de comprar aqui, você gera uma concorrência desleal para quem hoje vive do custo Brasil. Mas aí que está a explicação. Essas empresas brasileiras aqui cobram caro demais, ou as empresas lá fora cobram mais barato, porque aqui tem um negócio chamado Custo Brasil. Eu separei aqui 3 telas e é isso que o governo deveria, em vez de querer taxar os $50, se colocar à disposição e, obviamente, focar em resolver estes problemas aqui. Esse levantamento aqui são 9 itens aqui, são todos da Confederação Nacional da Indústria que explicam por que o custo Brasil é muito alto no Brasil. O sistema tributário é complexo e com carga elevada. Paga-se muito imposto e é muito complicado recolher imposto aqui no Brasil. Há, às vezes, entendimento diferente, entre a Receita Federal de um estado e a Receita Federal de outro estado. Ou mesmo na própria cidade, se o fiscal vai lá, tem um entendimento diferente da lei. Isso custa para as empresas. As empresas, como disse, repassam o custo que elas têm para o produto final. Vai ficar mais caro. Custo de capital elevado, ou seja, você tem um problema hoje, além dos juros elevados, você tem um problema quando o governo gasta demais, você acaba tendo que elevar os juros para conter a inflação, porque você gera um problema de insolvência fiscal do país. Isso faz com que as empresas, para conseguir captar dinheiro aqui, ou quando o país tem uma imagem de que pode não ter controle das contas públicas, você vai emprestar dinheiro lá fora, ele leva em conta também, digamos, a capacidade de pagamento do país, a situação econômica do país. Quando não se tem estabilidade econômica, você aumenta o custo do capital que você pega em qualquer lugar, do brasileiro aqui mesmo, num banco, ou de uma empresa que vai buscar dinheiro lá fora. Legislação trabalhista. Nós tivemos a reforma trabalhista no governo Temer e logo depois, alguns juízes estavam se negando a seguir uma reforma trabalhista aprovada no Congresso segundo a Constituição. Imagina o tanto de insegurança jurídica. Embora isso tenha melhorado, ainda é um problema. E o custo que você tem para resolver problemas trabalhistas, as empresas vão repassar também para os produtos. Vamos lá. Seguindo agora para outros 3 itens. Educação de baixa qualidade. Discute-se muita lacração e não se forma alunos para fazer bem cálculo de matemática, interpretar bem texto, ou seja, de língua portuguesa, que é a base de qualquer coisa, inclusive para lacrar na coisa certa, não qualquer bobagem que você vê na internet. Infraestrutura inadequada. A gente vai trazer daqui a pouco, o presidente Lula acha que você não precisa usar o Banco dos BRICS para, digamos, financiar obras de infraestrutura aqui no Brasil. A gente poderia ter uma energia mais barata se o governo construísse, por exemplo, gasoduto. Está querendo financiar via BNDES um gasoduto na Argentina que não vai chegar o gás aqui, sendo que nós temos uma carência de gás para transportar o gás que a Petrobras consegue lá no pré-sal. Ou seja, quase 50% do pré-sal o gás é ter que reinjetado porque não tem gasoduto de escoamento.
Ou seja, nós temos deficiência de infraestrutura. Sem contar a questão de transporte e também a questão energética que eu fiz menção. Insegurança jurídica e burocracia excessiva. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal chegou à conclusão de que o que estava julgado poderia ser alterado se o Supremo Tribunal Federal lá na frente, ou seja, a coisa julgada, em tese já resolvida, mas o Supremo mudou de ideia, volta tudo atrás. E quem, por exemplo, deixou de pagar um imposto porque foi o entendimento da justiça naquele momento, vai ter que pagar retroativo. Olha o tamanho da insegurança jurídica. Essa empresa vai repassar isso lá na frente. Insegurança jurídica e burocracia excessiva. Ineficiência do Estado. Quando a gente tem um Estado que precisa fazer um arcabouço fiscal para arrecadar mais, porque quer aumentar o gasto sem ser eficiente, sem reduzir o tamanho do Estado, sem enxugar a máquina pública, sem se tornar eficiente, você custa mais caro. E custa mais caro quem paga é o contribuinte. E quando o contribuinte paga para o Estado, ou ele tem que se financiar no mercado, você faz com que falte dinheiro para ser emprestado para as pessoas, porque os bancos vão preferir, em última instância, sempre emprestar para o governo. Saúde e segurança pública de baixa qualidade. Como eu falei, questão da saúde e segurança pública. Segurança pública é uma das razões pelas quais boa parte das empresas não investem num país. Essas empresas deixam de investir no país quando a segurança pública é ruim, porque elas sabem que o funcionário dela tem risco muito maior, tem risco de perder a vida, tem risco de qualidade de vida mais baixa, sem contar a questão de saúde. Vamos falar de saúde? O governo fez agora, editou um decreto para alterar a lei do saneamento, aprovada no Congresso Nacional, que vai melhorar um saneamento que até agora as empresas estaduais, ou boa parte delas, foi completamente ineficiente. Sabe o que o decreto faz? Em uma parte dele, privilegia justamente as empresas ineficientes, as empresas estaduais. Saúde de baixa qualidade. E desequilíbrio fiscal. É justamente o que a gente está vendo agora, ou seja, o governo quer gastar mais, aprovou aquela emenda fura-teto gigantesca, sem reduzir o tamanho do Estado, sem ser eficiente. No arcabouço fiscal não tem uma linha, pelo menos no texto que se sabe até agora, porque ele não foi concluído ainda, de reduzir o tamanho do Estado, de torná-lo mais eficiente. Isso estava sendo feito lá no governo passado. Foi tudo para trás agora no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, são essas as razões que fazem, por exemplo, as pessoas procurarem brechas porque elas querem consumir alguns produtos e não conseguem consumir aqui no Brasil, porque tudo isso as empresas brasileiras são obrigadas a repassar no preço final. Aí o que faz? O cidadão vê uma brecha e tenta resolver o problema. O cidadão pode ser culpado nisso, isso traz concorrência desleal. Bom, tudo isso é fato. Agora, por que o Estado não fica mais eficiente para tornar o país mais, digamos, competitivo? Para tornar as empresas um pouco mais produtivas, mais eficientes? Elas não têm que gastar tanto dinheiro com problema trabalhista, com problema fiscal, porque elas estão focadas em trazer inovação, ou seja, produto de melhor qualidade, produto novo e, obviamente, muito mais, com preço muito mais acessível. Essa é a questão que precisa ser discutida. Mas a primeira-dama disse que a taxação é para empresas, não para o consumidor. De novo, você como pessoa física paga o seu imposto de renda, o seu IPTU, o seu IPVA. Quando você consome alguma coisa, é a empresa que recolhe imposto, mas ela repassa para o preço final. Enfim, né? É básico, mas é sempre bom esclarecer as coisas. Estamos aqui para isso, inclusive. 4h16. O ex-presidente da República, ou melhor, a ex-presidente da República, Dilma Rousseff, tomou posse hoje de forma definitiva, agora com cerimônia, como a nova presidente do Banco dos BRICS. A Luciana Vedolim tem os detalhes lá em Brasília. Oi, Luciana, bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde de novo, Piotr. Boa tarde a todos. Foi a primeira, o primeiro compromisso, a primeira parte da viagem do presidente Lula à China. Ele desceu em Xangai e participou da solenidade de posse da ex-presidente Dilma Rousseff no Banco dos BRICS. Ela já está trabalhando desde semana passada, mas houve aí o compromisso de esperar a presença de Lula para que houvesse uma posse formal, uma solenidade formal. Na oportunidade, o presidente defendeu o que a gente até já tinha comentado há pouco, a possibilidade de países como Brasil e China negociarem em moedas próprias, em moedas comuns, para evitar a utilização do dólar, a moeda norte-americana, que hoje é padrão em todas as negociações internacionais. Lula fez questão de ressaltar que isso beneficiaria tanto empresários brasileiros quanto chineses. A gente tem a sonora para acompanhar. Eu toda noite me pergunto por que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por
Por que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que nós não temos o compromisso de inovar? Nós precisamos ter uma moeda, sabe, que transforma os países numa situação um pouco mais tranquila. Porque hoje, um país precisa correr atrás de dólar para poder exportar. Essa é uma garantia, inclusive nas negociações internacionais, porque se você tem a garantia em dólar, fica também garantido o negócio fica muito mais seguro. Existe a possibilidade da negociação de Brasil e China por real e yuan? Sim, existe sim. Os empresários chineses até veem com muitos bons olhos essa possibilidade, mas na avaliação aqui do governo brasileiro, essa questão precisa ser aprofundada. Existe uma discussão, inclusive, do Mercosul, os países do Mercosul negociarem em moedas próprias, mas o grande problema é que esbarra naquela questão envolvendo o Brasil. Um empresário brasileiro vai negociar com o chinês, levando em consideração a moeda local, o yuan. E na hora dele utilizar esse dinheiro, se ele não tiver um outro parceiro comercial chinês, ele vai ficar aí com a moeda chinesa quase que empacada. Então é preciso buscar uma alternativa para esse problema. A ex-presidente Dilma Rousseff, à frente dos bancos dos BRICS, dos gigantes em desenvolvimento, Brasil, Índia, Rússia, China, Índia e África do Sul, fez questão de ressaltar que o objetivo nesse momento é ampliar o leque do Banco dos BRICS, fazer também financiamentos para países de fora do bloco econômico. Agora é preciso conversar também com os demais parceiros para ver se todo mundo concorda com essa possibilidade, uma vez que cada país fez uma doação para o patrimônio do Banco dos BRICS. A gente tem a declaração da ex-presidente para acompanhar. De forma análoga, vamos desenvolver modelos de financiamento inovadores, capazes de alavancar recursos públicos e privados para obter o máximo impacto. Captaremos recursos dos mais diversos mercados mundiais, em diferentes moedas, como o renminbi, o dólar e o euro. Buscaremos ainda financiar os nossos projetos em moedas locais, privilegiando os mercados domésticos e diminuindo a exposição às variações cambiais. Vale lembrar, Piotr, que quando a ex-presidente Dilma Rousseff foi indicada, houve muitas críticas porque ela não tem experiência em administração, em comando de bancos internacionais. O Brasil tem direito a essa vaga, a indicação dessa vaga, de 2020 a 2025. Marcos Troirro, que era presidente do banco, saiu da instituição, deixando o lugar para Dilma Rousseff, que fica lá no Banco dos BRICS até 2025. De Xangai, na China, o presidente Lula está seguindo agora para Pequim. Tem encontro na madrugada, tem uma diferença grande de fuso horário, Então o encontro com o presidente chinês, horário aqui de Brasília, vai ser por volta das 6 horas da manhã dessa sexta-feira. Muito obrigado, Luciana. A presidente Dilma, a ex-presidente Dilma, também foi criticada quando saiu a indicação. Primeiro porque o Troirro fazia um bom trabalho lá no Banco dos BRICS. E segundo que ela é exatamente a presidente da maior crise econômica do país, com pedalada fiscal, recessão gigantesca, maior até do que durante a pandemia, só por erros de política econômica doméstica, aos quais a presidente Dilma Rousseff, naquele momento, patrocinou. Entre as críticas também incluía estes fatos todos. Mas durante a posse de Dilma Rousseff, no comando do Banco dos BRICS, o presidente Lula defendeu que ela é a pessoa certa para ajudar os países que compõem os países mais pobres da América do Sul e da América Latina. Ele faz ali dizendo que o Brasil, por exemplo, não deveria usar o dinheiro do Banco dos BRICS, que todos os sócios usam, Brasil, Índia, Rússia, China e África do Sul, que isso deveria ser usado por países, digamos, mais pobres. Acompanhe só, nós temos essa declaração do presidente Lula. Espero que eles possam ter condições de ter dinheiro para emprestar os países mais pobres da América Latina e do Caribe. Países grandes como o Brasil, embora precisem de empréstimos, nós temos que ter capacidade de precisar de outros instrumentos e não precisar de um banco que tem que ajudar os países mais necessitados e mais pobres. Eu tenho certeza que essas paridades
a companheira Dilma Rousseff vai trazer e consolidar um novo Banco de Investimento. Segundo o presidente Lula, o Brasil teria condições de buscar dinheiro em outros lugares. Isso deveria, portanto, o dinheiro dos BRICS deveria ser usado por outros países mais pobres da América do Sul ou da América Latina como um todo, né? Vamos lá, especificamente, já estou englobando todos os países de língua latina. Bom, essa informação, primeiramente, foi veiculada, esse furo foi dado pelo jornal digital Poder 360, que coloca aqui que, por exemplo, o Brasil, por exemplo, já tem de empréstimos acumulados no Banco dos BRICS 6 bilhões de dólares, a África do Sul 5,6 bilhões, a China tem 7,8 bilhões. A China é quem mais emprestou dinheiro do Banco dos BRICS. A China também tem condição de buscar dinheiro fora. Acontece que a ideia dos BRICS era justamente dos sócios terem ali, houve obviamente um aporte inicial de cada um dos sócios para você buscar esses recursos todos e você fazer a aplicação em obras do seu país. Mas vamos lá. Isso chama-se empréstimo soberano, da categoria soberana. É quando um país vai lá, ou um ente daquele país, um Estado, vai lá e pega dinheiro no Banco dos BRICS. E sabe quem fica responsável, nesse caso? É claro, o Tesouro do país. Se essa ideia do presidente Lula for adiante pelo regramento atual, se emprestar, por exemplo, para a Bolívia ou para a Venezuela, e a Venezuela e a Bolívia não pagarem, sabe quem paga? O fiador. Sabe quem é o fiador? É, neste caso, o Brasil, ou qualquer um dos sócios. O sócio tem que assumir o risco daquele outro país que está fora desse bloco dos BRICS receber o dinheiro. Faz sentido para você? Foi assim, na verdade, que aconteceu com o BNDES, que emprestava dinheiro para todos esses outros países, alguns não pagaram. O que você faz? O banco assume ali aquele passivo e o passivo, de alguma forma, sendo banco estatal, vai cair no Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional, você sabe, é a conta corrente de todos os brasileiros que o governo gerencia. Essa é a lógica da coisa. Como se o Brasil, por exemplo, não precisasse de recurso acessível e barato para resolver problemas de infraestrutura local. Como, por exemplo, essa história que eu falei. Hoje a gente poderia ter uma energia mais barata se a gente usasse mais gás. Mas para usar mais gás que a gente já produz, a gente teria que ter mais gasoduto de transporte, ou seja, e também de distribuição. A gente tem um déficit hoje de gasoduto no país. A Petrobras tem que reinjetar quase 50% do que ela, por exemplo, prospecta no pré-sal, justamente porque não tem gasoduto para fazer chegar aqui no continente. A gente está precisando de gasoduto para ter energia mais barata, para fazer o produto que o comerciante vende aqui no Brasil mais barato e não ter que o consumidor recorrer a Shopee. Qual é a lógica do presidente nessa história? Bom, tá aí, portanto, essa é a ideia agora do Banco dos BRICS, sob a orientação de Dilma Rousseff, indicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A gente vai acompanhar para saber se vai haver alguma alteração, até porque qualquer alteração precisa ser aprovada por todos os outros sócios. Essa é só uma, digamos, ideia do presidente Lula. No BNDES, o governo mandava. No Banco dos BRICS, é só uma parte, é uma parte de 5.